líder sem uma boa comunicação não vale de nada. Fala minha galera, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal e a gente pretende fazer muitos aqui. Muitas pessoas pediram um vídeo falando sobre isso e eu acho que vai ser incrível a gente falar um pouquinho sobre liderança e comunicação. A gente já fez lives sobre isso lá no Instagram, fizemos outras lives com participações, como convidados, falamos muito sobre liderança, sobre comunicação, mas nós nunca fizemos um vídeo que fosse específico sobre como a comunicação influencia na sua liderança. Vamos falar sobre isso hoje. Vai ajudar muitas pessoas que querem se tornar líderes e que estão caminhando nessa jornada para se tornar líderes. Então vamos falar um pouquinho sobre como a comunicação vai auxiliar no seu processo de liderança, beleza? Então fique com a gente que vai ter muito conteúdo para vocês em 15 segundos. Opa, errei, em 15 minutos. Não dá para passar em 15 segundos não, já passou direto. Então vamos lá. Todo grande líder tem uma característica em comum. Vamos pensar. Qual é a característica que existe no Martin Luther King e que existe em Jesus, que existe em outros líderes, polêmicos ou não? Porque, por exemplo, a gente poderia colocar como líder o Hitler, é um líder. A gente poderia colocar pessoas que foram líderes polêmicos, como Trotsky, também eram líderes. Mas o que faz com que essas pessoas liderem grandes massas, ou seja, consigam carregar uma grande multidão com eles? Vamos lá, vamos pensar. Para mim aqui, existem duas características que estão interligadas. Uma chama personalidade e outra chama carisma, beleza? Um líder ele é um dominador carismático, que é um conceito de Max Weber. Se você for estudar um pouquinho a fundo, você vai perceber que um dominador carismático ele é alguém que utiliza do carisma para guiar uma multidão, ou seja, para tocar uma pessoa para frente, para levar uma pessoa para uma ação, perdão. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui o que é o líder dominador carismático, o que é essa personalidade que esse líder precisa ter. Aqui no Brasil, nós temos uma característica muito peculiar das redes sociais. Se você for perguntar para qualquer pessoa de fora, qualquer pessoa de outro país, dos Estados Unidos, você vai perceber que a característica da personalidade que dá certo nas redes sociais, que dá certo com as pessoas aqui no Brasil, são personalidades mais fortes. Quem são os principais influenciadores que você segue, que você acompanha? Bem provavelmente vão ser pessoas que têm personalidades mais fortes, que têm personalidades mais marcantes, ou seja, que exprimem opiniões fortes, firmes, frente às situações, que não tem muito aquele morde-a-sopra, aquela característica de não querer agredir, de não querer tratar algo porque vai incomodar. Essas pessoas elas não costumam vingar muito bem aqui no Brasil. E isso são características da personalidade. E esses grandes líderes tinham personalidades fortes e tinham personalidades controversas muitas vezes. E aqui nós queremos construir uma personalidade que seja forte, que seja controversa em muitos pontos, pois não é possível que você agrade todo um público inteiro de pessoas, mas é possível que você consiga agradar a maior parte das pessoas, mas é possível que você agrade uma grande parte de pessoas. Vamos lá. Uma personalidade, ela precisa ter características que são suas, de fato suas. Porque quando você constrói um personagem, uma personalidade que é baseada em um nada, em um achismo, em uma loucura da sua cabeça que acha que é uma pessoa que fale assim, que fale assim, que fale assim, que fale assim, que use esse tom de voz, que use esse timbre aqui, que gesticule dessa forma, que olhe para a câmera dessa forma, tem mais resultado. Você tem que pensar que a sua personalidade tem que estar baseada em ti. Porque é você que vai manter essa personalidade. E muitas vezes nós construímos alguns personagens em cima de um herói, de um arquétipo. E esse arquétipo nem sempre se encaixa muito bem com a pessoa. E o que é mais importante para que a sua personalidade seja magnética? É importante que o seu arquétipo ele tenha falhas e ele deixe claro que você é aquela pessoa. E que você seja de fato aquela pessoa, pois manter um personagem é muito difícil. É muito difícil, você se cansa. Por exemplo, eu tenho essa característica, eu tenho essa forma de falar, eu tenho esse jeito, mesmo que hoje eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas essa é a minha voz, essa é a minha forma de falar, eu gesticulo muito, eu tenho as minhas ideias muito fortes, muito firmes, eu sou um pouquinho ignorante. Isso é a minha característica, essa é a minha personalidade e é isso que faz com que as pessoas me sigam e queiram conhecer o meu conteúdo. Então a personalidade ela vai ser uma das principais características para que você se torne um bom líder. Um exemplo, a personalidade do Hitler, a personalidade do Martin Luther King são personalidades marcantes.
eles não tinham muita abertura ao diálogo, não é desse jeito, não, era daquela forma. Então, o Luther King e o Hitler são pessoas opostas, totalmente o contrário do avesso. Porém, tinham personalidades fortes, personalidades muito marcadas e muito bem trabalhadas, beleza? Mas vamos falar agora sobre carisma, sobre o dominador carismático. Por que eu preciso aprender a me comunicar bem? Por que eu preciso ser um dominador carismático para liderar? Segundo Weber, existem 3 tipos basicamente de dominação. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários que eu corrijo no comentário também. Mas existe uma dominação que chama técnica, uma dominação que chama tradicional e a dominação que chama carismática, beleza? Aqui nós vamos falar sobre a melhor dominação, a dominação que é mais fácil de você manter, que é a dominação carismática. Por quê? A dominação técnica é alguém que sabe algo, é alguém que está num cargo específico e que tem um conhecimento acima. Esse tipo de dominação é um tipo de dominação forçada. Ou seja, você tem que obedecer àquela pessoa, você tem que seguir aquela pessoa porque ela sabe mais do que você. Essa é um tipo de dominação que é forçada. Esse é um tipo de dominação forçada. Outro tipo de dominação que ele é meio que forçado é a dominação tradicional, que é um rei, uma rainha, é um condado que tem uma pessoa que lidera tudo aquilo. Então essa dominação é um outro tipo de dominação forçada. Você não escolheu servir aquelas pessoas, você já nasceu como submisso a tudo aquilo. Então você não teve a escolha, você não teve o direito de escolher quem você iria servir, quem iria te liderar, beleza? Esse é um tipo de dominação, mas o terceiro tipo de dominação é o mais interessante, porque é uma pessoa que constrói um carisma que liga com as suas crenças, que liga com a forma com que você entende o mundo e a partir daquilo você começa a seguir. Você segue porque você quer. E esse é o ponto. Esse é o ponto que faz um líder ter sucesso ou não. Por que aquelas 100 mil pessoas escolheram seguir o Luther King e não outras pessoas? Por causa do carisma. Ele era um dominador carismático, ele construiu uma personalidade, ele construiu uma comunicação forte e conseguiu embasar um público com muita facilidade. O Martin Luther King ele conseguiu liderar mais de 100 mil pessoas no movimento. Existiam dezenas de pessoas que defendiam a mesma causa, porém o Luther King teve êxito e não os outros. Gente, outras pessoas podem ter tido êxito, mas eu estou citando o Luther King. A exceção é a regra dos tolos, beleza? Vamos para frente. Então, o que nós precisamos fazer para construir uma boa liderança? É trabalhar bem a personalidade e o carisma. Mas como que eu vou trabalhar a personalidade e o carisma? Deixando transparecer quem você é. Deixe transparecer quem você é. Deixe vir à tona características suas que casam com as outras pessoas. Ou você acha que não tem gente parecida com você? Você não tem amigo? Você é isolado do mundo? Não tem ninguém que se identifique com a sua forma de falar, com as suas crenças, com o seu jeito de agir? Sempre terão pessoas que vão se identificar contigo. Então deixe que o seu carisma, que o seu carisma seja construído através de uma personalidade que você tem, de verdade. Não conte mentira, não minta. Haja com naturalidade e mostre a verdade, beleza? Mas vamos falar aqui agora sobre a questão do carisma. Eu vou te dar 3 dicas para você construir um carisma, para você parecer ser mais carismático, para você parecer ser mais sociável. Vamos lá. A dica número 1 é sempre seja a pessoa aberta para o diálogo. E como que você vai parecer aberto para um diálogo? Isso aqui vai a dica de uma pessoa que trabalha com oratória, que trabalha com comunicação. Sorria. Sorria. Então sempre que você vai gravar um story, sempre que você vai gravar um vídeo, sempre que você vai conversar com alguém, você quer que ela se sinta bem contigo. Então você chega para ela, dá um sorriso sincero, treine esse sorriso em casa. Pense em alguma coisa que te faça sorrir de verdade, treine e ancore com algumas palavras esse sorriso. E isso vai fazer com que você abra muitas portas, porque a pessoas que você vai conversar vai se sentir interessada no seu conhecimento, na sua conversa. Então sorria. Olhe nos olhos também, pois isso abre grandes portas, beleza? Essa é a dica número 1, o sorriso. A dica número 2 é olhe nos olhos. A dica número 3, para que você pareça carismático, é lembre-se que o que importa na comunicação é a pessoa com quem você vai falar e não você mesmo. Por quê? Você quer que a pessoa fique contigo.
Então ela tem que se sentir bem conversando com você. E o que você vai fazer? Então eu vou fazer com que a pessoa tenha a melhor experiência possível. Se eu vou fazer um conteúdo, vou gravar o melhor conteúdo possível, que transforme a vida dessa pessoa em especial. Eu não vou fazer um conteúdo bosta, eu não vou fazer um conteúdo que não ligue para aquela pessoa, mas que foque aqui em me enaltecer, em passar as minhas características. Pouco importa o que eu faço, o que eu sei, o que eu deixo de fazer, os meus sucessos, os meus fracassos. O que importa é, eu quero gerar o melhor resultado para aquela pessoa. E a partir disso, nós vamos criar uma conexão. E é somente com essa terceira dica que você vai ter sucesso como líder. É colocar as pessoas que você lidera em primeiro lugar. No diálogo, na conversa, na negociação. Ou num vídeo pro Instagram, pro YouTube, pro TikTok, para onde você quiser. Beleza? Então, coloque o seu ouvinte em primeiro lugar. E isso vai fazer com que você seja muito mais carismático, com que a sua personalidade seja muito mais atrativa. Não é sobre você, é sobre as pessoas que te ouvem, beleza? Essas são as minhas 3 dicas para você que vai mudar de verdade a forma com que você se comunica, principalmente aqui nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa o like de vocês e bem provavelmente vão ter mais, esse é o número 1, vão ter muitos aí, a qualidade vai só aumentando. E é isso aí, gente. Um forte abraço para vocês. Menos de 15 minutos, um conteúdo bom para vocês se deliciarem nesse dia. Um forte abraço e valeu!